Bom, hoje é uma aula que eu trago alguns números e o brasileiro, quando ele é apresentado a muitos números, ele começa a ficar nervoso. Primeira coisa, não é vergonha ter dificuldade com os números. É a média do Brasil tem dificuldade com os números, tá? Isso não tem vergonha nenhuma. Pega um papel, uma caneta e uma calculadora. Isso vai facilitar o entendimento do que eu vou falar. E se precisar, dá pausa e volta o vídeo. Essa aula é uma aula muito rica, a de hoje. Por quê? É como eu crio um padrão, eu vou explicar o padrão que eu criei para sempre vencer a inflação. Então, se você quer sempre vencer a inflação e não perder o seu poder de compra, essa aula aqui vai te ajudar muito. Mas você tem que estar aberto às novidades e não pode ficar criando resistência com os números quando aparecer na tela. Se for preciso, você dá pause, faz as contas, volta o vídeo para entender, beleza? E eu vou pedir também para vocês deixarem uns comentários, porque eu tô vendo assim, tem 50 pessoas que assistiram o vídeo, 0 comentário ou 2 comentários, tem coisa errada nessa conta. Outra coisa, o joinha, 45 visualizações, 5 joinha, tem coisa errada nessa conta. Se 45 pessoas visualizaram, tem que ter 45 joinhas e 45 comentários. Coloca, nem que seja um comentário assim, entendi. Ou então, não entendi. Pelo menos eu sei. Se tiver não entendi, pelo menos eu sei que eu vou ter que melhorar a didática. Isso já me ajuda. Agora, se você entendeu, é esse o caminho na minha cabeça. E isso aí vai me ajudar. Agora, se não botar comentário nenhum e não botar o joinha, eu fico aqui. Ué, será que o pessoal está entendendo? Não está entendendo? Já fica complicado, tá? Então vamos entrar no quadro branco. 100% de atenção nessa aula. Que vocês vão aprender muita coisa hoje e eu espero que isso ajude na vida de vocês. Então, eu vejo você no quadro. Bom, aqui está o quadro branco. Hoje a gente vai falar sobre inflação, tá? Como a inflação é mensurada? Como mensurar a inflação? Isso é uma pergunta, né? Uma pergunta que a gente vai responder. O meu método ele tem uma forma diferente de mensurar a inflação, tá? Como é que o mercado... Qual é a regra do mercado? O mercado, o sistema econômico, a União mensura a inflação. A inflação é mensurada pelo IPCA. O que é o IPCA? O IPCA ele é uma média, tá, de produtos e serviços que são comercializados naquele país, né? No caso aqui no Brasil, é uma média de produtos e serviços que são comercializados aqui no Brasil. E aí, quando você soma tudo e divide, você acha o IPCA, que seria a inflação, né? Existe a inflação mensal, né? Que quase não se fala, mas existe. Você consegue buscar qual é a inflação do mês passado. Você está assistindo essa aula hoje. Se você quiser saber qual é a inflação só do mês passado, você acha. E se ela for de 0,5%, isso significa que os R$ 100 que você tem na carteira agora vale R$ 99,50. É o poder de compra do seu R$ 100 comparado ao mês passado. Então, todo mês, aquele dinheiro que você tem guardado, ele perde valor porque a inflação é medida mensalmente e existe uma média anual, né, que é informada, mensalmente também é informada, mas a população não procura saber, mas você acha na internet. Se prendem muito à média anual, né? E aí, o que acontece? Normalmente a pessoa acha que se ela receber um dissídio, né, que é aquele aumento de salário que você tem no ano, se você receber o valor do IPCA, você não perdeu, né, não perdeu o poder de compra, você tem o mesmo poder de compra. O que eu vou provar aqui que é mentira. Você perde sim o poder de compra, porque o IPCA ele é uma média, como eu já disse, e dependendo do que você compra,
você pode não conseguir comprar mais, pode ter ficado muito caro, tá? Exemplo, se você usa seu salário quase tudo com comida e a comida aumentou muito, você deveria, né, ter uma média só do preço da comida e não uma média inteira, né, de todos os serviços para entender qual é o seu poder de compra atual. Percebe que o IPCA ele tem uma complicação. Quando se começa a falar de juros, as pessoas acham complicado, porque ele é uma média de vários serviços, só que você vê assim, o IPCA foi de 5%, mas você foi no supermercado, a carne aumentou 10%, né? Aí o IPCA, ele não corresponde ao valor da carne, porque ele é uma média. A carne é um produto. Percebe? Isso causa uma distância enorme do sujeito para ele poder entender como funciona a inflação. Então, o que acontece? Eu acho essa forma aqui de verificar a inflação uma forma burra de verificar a inflação, mas ela é uma forma do mercado. Então você tem que respeitar a forma do mercado porque é a forma que você se comunica com as outras pessoas, né? Você entra no seu aplicativo de celular e aí você vai ver lá IPCA mais 6. É a forma que o mercado está falando com você. O que é IPCA mais 6 naquele investimento? É inflação mais 6%. Então, se a inflação for 4 e você ganhar mais 6%, aquele investimento vai te render 10%. Então, é uma forma que o mercado, né, o mercado e o sistema se comunica e você tem que falar a língua dele, do sistema e do mercado, senão você vai ficar maluco, você não vai ter com quem conversar, né? Você não vai entender os investimentos, então você tem que entender a língua do mercado, porém você não pode ficar amarrado nisso aqui, porque isso aqui não é um bom método, uma boa forma de você calcular o seu poder de compra, tá? Então eu vou apresentar uma forma aqui que é a fórmula do meu método e vocês vão começar a entender. A fórmula do meu método, ela traz um cálculo que é mais tranquilo, porque imagina se você fosse tentar entender o IPCA profundamente, quais foram os serviços que foram somados, divididos, e o cidadão já enlouqueceu se ele for tentar fazer isso aqui. O cidadão normal, médio, que não trabalha com finanças, vai ter complicações. Então, o meu método ele vai trazer essa forma de cálculo com muito mais tranquilidade e vocês vão entender que o IPCA ele é só uma forma que a gente se comunica com o mercado. Ele não pode ser o cálculo do seu poder de compra, tá? Então, o que acontece? Aqui eu trouxe essa frase aqui, ó, trabalhe, ganhe, pague contas, repita e no final o dinheiro nunca sobra. Isso aqui é o sistema, tá? Como ele vê você. Se você pegar esse método que é o IPCA e utilizar esse método para verificar se você está perdendo poder de compra ou não. Você vai trabalhar, você vai ganhar dinheiro, vai pagar as contas, vai repetir isso e o dinheiro nunca vai sobrar. Então, como é que é a regra do meu método? O meu método que é o método DINA, o que significa DINA? O D é de dívida, o I, inteligência financeira, N, negócios, A, ações e R, reserva de valor. DINA, tá? Como é que a inflação funciona aqui? Vamos entender isso aqui. Bom, a inflação é medida pelo salário mínimo no método DINA, tá? No método DINA, a inflação é medida pelo salário mínimo. Aqui, ó, essa é uma frase que corresponde ao meu método, tá? Faça dinheiro, tá? Dia 3/4 é o nosso evento. O vídeo do nosso evento, ele não fica aqui no YouTube por muito tempo. Então, se você não assistir na quinta-feira, que é quando está marcado, 8 horas da noite, já vai ficar complicado, porque pode ser que num período que você for assistir,
o vídeo saia do ar. E aí você perdeu o vídeo. E nesse dia eu vou falar quais ações eu tenho, como eu faço para vencer a inflação, como eu faço para multiplicar o meu dinheiro, tá? E qual é o meu plano na Bolsa de Valores, qual é o valor que eu pretendo chegar, como a gente pode planejar a nossa vida investindo na Bolsa de Valores. Tudo isso eu vou entregar no dia 3/4, 3 de abril. Agora, se você estiver de fora, for marcar para assistir depois, o vídeo já pode não estar mais no ar, e aí você perdeu a aula mais importante, beleza? Então eu espero você dia 3 de abril, tá? O grupo do WhatsApp está aqui embaixo. Entra no grupo do WhatsApp que lá você recebe todas as aulas e fica informado. Beleza? Então, abraço. Esse dinheiro vai trabalhar para você. Então, faça o dinheiro trabalhar para você e ele nunca será insuficiente, tá? Esse aqui, eu prefiro esse, que é o meu método. Eu gosto desse aqui, tá? Boto o dinheiro para trabalhar para mim e ele nunca vai ser insuficiente. Então vamos por exemplo, porque só falar não traz credibilidade, né? A gente tem que matar a cobra, mostrar a cobra morta e verificar se ela realmente está morta. Vamos aqui. Exemplo, ano 2010, tá? 2010, salário mínimo da época, R$ 510. Aqui o salário da Maria. Quem é a Maria? Maria é uma pessoa que a gente inventou, né? Eu inventei só para essa aula aqui. E aí você pode mandar essa aula para uma Maria que você conhece, tá? Que é muito educativa essa aula. Maria tem um salário de R$ 2.040, tá? Que é igual a 4 salários mínimos. Salário mínimo vezes 4, né? Salário mínimo vezes 4. 4 salários mínimos, tá? O salário mínimo seria o SM, que não tem um X de quando você está estudando, aí o professor fala assim, qual o valor de X, tal, não sei o que lá. Então, aqui na nossa fórmula é SM, mas eu quis escrever salário mínimo porque é a primeira vez que estou apresentando a fórmula, então fica mais fácil para a gente entender. O nosso SM é R$ 510. Tá? R$ 510 é o nosso SM. O nosso SM são as letras da nossa fórmula. A gente não decide quanto é o nosso SM. O governo é que decide. Atualmente, o SM é R$ 1.500 e um pouquinho mais. A gente vai ver que eu trouxe aqui para vocês. Percebe que o SM a gente não decide. Quem decide é o governo. É o salário mínimo. A gente não controla. Tá? Mas o que a gente sabe aqui é que Maria, em 2010, ganhava 4 salários mínimos, que correspondia a R$ 2.040. Eu vou falando de número, se tiver complicado, você para o vídeo, volta um pouquinho, faz isso até entender, porque se você conseguir entender o que eu vou falar aqui, você vai adiantar muita coisa na sua vida, você pode ter certeza. A Maria queria comprar um Fiat Miller. Vocês lembram do Fiat Miller? É aquele Fiat Uno bem antigo, né? Ele é assim, bem antigo, que eu falo assim... Eu tô me chamando de velho, né? Porque quando eu era adulto ele ainda vendia, né? Em 2010, por exemplo, foi o ano que meu filho nasceu. E ele ainda existia, esse Fiat. Mas é o Fiat Uno antigo, não é o novo. O que acontece? Esse Fiat custava, em 2010, 27 mil, zero, tá? O que acontece também? Esse carro não vende mais hoje, mas na época era 27 mil, tá? Zero. Isso aqui, 27 mil, dá 52,94 salários mínimos, tá? Então, se você dividir esses 27 mil por 510, vai dar 52,97. É a quantidade de salários mínimos que ela iria gastar para comprar esse carro aqui, né? Que é o carro que ela quer comprar. Então, vamos aqui. O que Maria precisa para comprar esse carro aqui? E aqui não é financiamento, tá, gente? Não tem juros, não tem nada. Porque se entrar em financiamento, a aula vai ficar mais complicada e vai demorar 4 ou 5 horas. É tudo simples. Ela vai pagar à vista, é dinheiro na mão isso aqui. O que ela precisa?
até porque eu vou ter que calcular juros da época de 2010, vai ficar complicado. Ela precisa de 13 salários, 23, né? O que são 13 salários? 13 salários é porque ela ganha, são 13 salários dela, ela ganha R$ 2.040, tá, gente? E aí, se você dividir os 52 por 4, que é o salário dela, ela vai precisar de 13 salários dela para poder comprar o carro. Então, quer dizer, é um ano de trabalho. Um ano de trabalho dela, porque ela tem 13º, são 13 salários, um ano de trabalho, somando 13º salário e um terço de férias, que esses 23 aqui, a gente já está considerando um terço de férias. Então, ela vai ter que trabalhar um ano inteiro para comprar esse salário aqui. Opa, para comprar esse carro aqui, né? Para comprar esse carro, ela teria que trabalhar um ano inteiro e aí ela conseguir comprar esse carro. Se você multiplicar R$ 2.040 vezes R$ 13,23, você também acha os 27 mil, que é o valor do carro, tá? Então a gente já sabe aqui que para ela comprar esse carro, ela teria que economizar um salário de um ano inteiro. E aqui eu estou colocando como fosse salário líquido, tá? Porque se eu for botar salário bruto, a gente também essa aula vai demorar muito. Então eu botei das formas mais fáceis possíveis. Não existe financiamento nessa aula, ela vai pagar à vista. E esse aqui, esses 2.040, é o salário líquido dela, também para poder facilitar a conta. Bom, isso aqui é ela em 2010. Agora a gente vai para realidade, tá? A realidade, e depois eu vou falar sobre o meu método, o cálculo no meu método. O cálculo real, qual é o cálculo real? Vamos supor que ela não quis comprar o carro naquela época ali, ou ela comprou, vamos supor que ela tenha comprado o carro. E aí ela ficou com aquele carro, consertando, tal, beleza. Só que deu 15 anos, ela quer comprar outro carro, né? Outro carro. E ela trabalha no mesmo lugar há 15 anos. O que aconteceu com ela, né? Vamos aqui, estamos em 2025. O que aconteceu com ela? O IPCA acumulado dos últimos 15 anos foi 109,8%, tá? Que é o acumulado. O que é isso aqui? É a inflação dos últimos 15 anos. Essa aqui é a inflação. Tá? Se você ajustar o IPCA no valor de R$ 510, que é o salário mínimo da época, você deveria ter um salário de R$ 1.069. Quer dizer, você ia ter um salário bem menor do que o salário atual. Então, de cara, a gente já percebeu aqui uma coisa linda e maravilhosa. O salário mínimo, ele reajusta muito mais do que o IPCA. E o valor de reajuste do salário mínimo é maior do que o valor de reajuste do seu dissídio. Se você ganha o salário mínimo, é igual, né? Porque você já ganha o salário mínimo. Mas se você ganha 2 salários, 3 salários, 4 salários, não tem base, seu salário não tem base no salário mínimo, o salário mínimo, ele reajusta, o reajuste dele é muito maior do que o reajuste de qualquer outro salário, né? Se você reajustar o IPCA, né, os R$ 510 de 2010, se você reajustar pelo IPCA, você teria R$ 1.069. Beleza? Então, a Maria, né? Ana Maria, já botei o nome dela de Ana Maria agora. A Ana Maria, ela tem o quê? O salário dela agora é R$ 4.279,92. Por quê? Porque ela ganhou os dissídios certinho. Lá o trabalho dela é um bom trabalho, paga o dissídio certinho. E o dissídio dela, certinho, o dissídio dela foi de R$ 109,80%, 109,80%,
ou 109,80%. Se tiver um zero aqui não muda nada, né, gente? Esse foi o dissídio dela aqui em 15 anos. E aí o salário dela, que era quanto o salário dela? 2040, né? 2040. Esse salário aqui virou, com esse dissídio certinho da inflação, virou R$ 4.279,92. Porém, agora, ela só ganha 2 salários mínimos, 8, né? Então, o salário aqui, ó, 2,8, salário mínimo dela, é o SM dela. O SM dela é 2,8. E aqui, ó, o salário mínimo é 1.518. Quando eu ensino isso aqui, as pessoas falam assim: ah, você está reclamando do salário mínimo. O salário mínimo já é pouco. Você acha que o salário mínimo deveria ser menor? Claro que não. Claro que não. Eu acredito que o salário é pouco. Deveria ser um valor maior, sim. Porém, essa aula não é uma aula de questionamento do valor do salário mínimo. Essa aula é uma aula que usa o salário mínimo como padrão da fórmula. Ele é o nosso SM. O nosso SM, a gente não decide qual é o valor e a gente não reclama qual é o valor. A gente pode reclamar com o governo, né? Mas aqui a gente não tem o que reclamar, porque a gente não tem o poder de alterar o SM. Quem altera o SM, que é o salário mínimo, é o governo. A gente apenas utiliza ele para a fórmula. Então, 1.518 é nosso SM. E agora ela só ganha 2,8 SM. Isso significa que ela perdeu o poder de compra. Ela acha que não perdeu, porque ela recebeu o IPCA certinho, porque ela trabalha numa empresa boa, que paga certinho o dissídio. Mas ela achou que não perdeu o poder de compra, porque ela acredita que se você tiver o dissídio reajustado da forma certa, você não perde poder de compra. Grande engano. Grande engano, tá? Agora, ela quer comprar um Fiat Mobi. Esse carro é de 2025. É o carro mais próximo do Fiat Uno, tá? Eu quis fazer um exemplo usando a Fiat, tá? Eu mantive a mesma empresa e procurei os carros que são mais próximos, beleza? Tá? Então aqui, hoje em dia, o que seria o Fiat Uno hoje em dia? O mais próximo é o Mobi, tá? E o preço do Mobi tá mais ou menos 75 mil. Às vezes tá mais, tá? Ainda fui conservador aqui. Às vezes tá mais, mas coitada dela, ela vai tentar pesquisar e vai procurar o mais barato é esse. 75 mil. Isso aqui dá 49,40 salários mínimos, tá? 40, não dá nem 50 salários mínimos. Aí, meus queridos, com menos de 50 salários mínimos, ela consegue comprar esse carro aqui em 2025. Como é que isso era antes, em 2010? O bom é que era o mesmo partido que estava no poder, né, na presidência, então não tem desculpa aí de gente botar nada sobre política nos comentários, porque aqui eram duas épocas que era o mesmo partido político no poder. Então não tem caô, tá? Não tem caô. Sem caô, gente. Vamos aqui. Antes ela precisava de 52 salários mínimos. Agora ela precisa de menos de 50. Então significa, no meu método, significa que o carro zero ficou mais barato, no meu método. Mas no mundo em si, quando as pessoas sentam para conversar, elas falam que o carro ficou mais caro. E isso é muito complicado. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas não conhecem o meu método. Então, realmente, elas estão presas no IPCA e no dissídio do trabalho, né? O dissídio do emprego. E aí, realmente, quando você está preso no dissídio do emprego, você tem uma redução do poder de compra e o carro vai ficar mais caro. Mas
quem segue o padrão, que o padrão do meu método é o salário mínimo, vai perceber aqui que o carro ficou mais barato, né? Tá mais em conta comprar um carro. Com menos de 50 salários mínimos, eu compro o carro. Mas a Maria não usou o meu método, ela não sabia. Então agora ela precisa de 17 salários mínimos, né, 64, porque não deu uma conta exata, para comprar esse carro, que é um ano do trabalho dela, mais 5 meses, quer dizer, quase um ano e meio, somando um 13º mais um terço de férias. Então você percebe que agora ela precisa trabalhar mais. Isso aqui ficou mais caro para ela. E aí começa aquilo que vocês já conhecem, que é a população não conseguir comprar as coisas. E eles falaram, pô, tá tudo muito caro, tá complicado, porque esse método aqui que o governo informa a inflação é um método ruim. E isso aqui é uma das variáveis da corrida dos ratos. Quem não viu ainda a aula da corrida dos ratos, que eu mostro lá o vídeo do Morfeu falando do Matrix, volta lá no canal e olha que é uma corrida, que é uma aula, né, que eu começo a falar da corrida dos ratos, que é um conceito muito abrangente, tem muito detalhe nesse conceito, mas que de forma geral é você tentar sempre estar pagando as contas e nunca conseguir sobrar dinheiro, né? Então você percebe que agora ela está presa na corrida dos ratos, né? Porque ao invés dela melhorar a situação financeira dela, ela piorou o poder de compra, ela não consegue comprar. E a gente está falando aqui, repito, mais uma vez, estamos falando de uma pessoa que trabalha numa boa empresa e que paga os dissídios da forma correta, tá? Ela recebeu todos os dissídios aqui no nosso cálculo e o salário dela ficou R$ 4.279,92. Agora vamos para o meu método, tá? No meu método, o que acontece? Ó, método DINA, dívida, inteligência financeira, negócios, ações e reserva de valor, tá? O IPCA acumulado de 109,8 não utilizado no método. Então eu não tô nem aí qual é o IPCA, tá? Eu não tô nem aí. Para mim o IPCA só funciona para eu ter uma ideia de qual aquele investimento X que está no aplicativo do meu celular vai me pagar. Aquele aplicativo vai me dar uma ideia de, se ele for entrelaçado com o IPCA, ele vai me dar uma ideia de quanto eu vou receber, tá? Então, é só uma forma de eu ler o mercado, mas não é a forma que eu organizo o meu dinheiro. É uma linguagem de eu ler o mercado, porque todo mundo usa essa linguagem. Então, eu tenho que me comunicar com o mercado e me comunicar com as pessoas que trabalham com investimento e são investidoras. Mas eu não utilizo isso no meu salário, tá? No meu método, ele não tem utilidade. Se a inflação hoje for 20%, for 30%, for 100% ou for só 2%, tanto faz, tá? Eu sempre vou vencer a inflação. O meu método ele sempre vence a inflação. Por que o meu método sempre vence a inflação? Vamos lá. O reajuste do IPCA, no valor de R$ 510, que era o salário mínimo da época, foi de 1.060, não é utilizado no meu método também. Então o reajuste não é utilizado. Por que o meu método sempre vence? Porque é o seguinte, o salário mínimo, ele sempre vai aumentar acima da inflação. O salário mínimo sempre vai aumentar acima da inflação. No ano que ele não aumentar acima da inflação, você tira uma média do salário mínimo num período de 5 anos. Você vai ver que ele vai estar acima da inflação. Hoje, se o presidente mudar e colocar o salário mínimo do próximo ano abaixo da inflação, eu posso tirar uma média de 3 anos que ele vai vencer a inflação. Então, numa média de 3 anos ele vence a inflação. Numa média de 5, numa média de 10, qualquer média acima de 3, se o governo decidir pagar abaixo da inflação, o salário mínimo, qualquer média ele vai vencer a inflação. Então, se eu sei que ele vai vencer a inflação
em qualquer média acima de 3 anos, então ele vai ser o meu pilar para eu poder calcular a minha renda, tá? Ele é o pilar. Por quê? Porque eu sei que ele é brabo, ele vence a inflação, ele vai sempre me dar poder de compra, tá? Ele é o SM, salário mínimo. E aqui é quando a gente esbarra na arrogância da classe média, tá? Eu vou explicar meu método aqui, mas antes a gente vai esbarrar na arrogância da classe média. Por que a arrogância da classe média? Ó, um salário mínimo é 1.518, certo? 10 salários mínimos vai dar 15 mil reais, correto? 100 salários mínimos vai dar 150 mil reais. E 1.000 salários mínimos vai dar 1,5 milhão. Beleza? Isso é uma forma de calcular vários salários baseado no salário mínimo. Então, se eu quero ganhar 1.000 salários mínimos, eu quero ganhar 1,5 milhão. Ah, o salário mínimo aumentou, então já não é mais 1,5 milhão salários mínimos, já é outro valor. Então eu padronizo o valor que eu quero ganhar com o salário mínimo, mas não preciso ganhar o mínimo em si. Eu posso ganhar 10 salários mínimos, que é 15 mil, né? Escreve aí no caderno de vocês. Quantos salários mínimos você quer ganhar? Escreve aí. Marca aí em algum lugar no celular. Quantos salários mínimos você quer ganhar, você acha? Multiplica esse valor aqui, tá? Por um número que você escolheu. Eu quero ganhar 5, eu quero ganhar 10, eu quero ganhar 15, eu quero ganhar 20. Você vai saber qual é o salário que você precisa, né? Você precisa. Só que quando o salário mínimo aumentar, esse valor que você achou, você vai ter que recalcular. Então, todo ano você vai ter que recalcular. Beleza? E aí, onde é que está a arrogância da classe média? A classe média funciona da seguinte forma. O cara ganha 15 mil. São 10 salários mínimos. Aí, ele não fala que ele ganha 10 salários mínimos. Ele enche a boca para falar que ganha 15 mil. Percebe a arrogância? Então, quer dizer, quando o salário mínimo chegar a 2 mil reais, se esse cara ganhar 15 mil, ele vai estar ganhando menos. Para ele poder ganhar a mesma coisa, ele vai ter que ganhar 20 mil. Se ele estiver ganhando qualquer coisa abaixo de 20 mil, ele vai estar ganhando menos. Então, ele não vai querer vincular o salário dele ao salário mínimo, entendeu? Porque ele é arrogante. Como ele é arrogante, ele não vai querer vincular ao salário mínimo. Agora, se você conseguir, tiver a humildade de vincular o seu salário ao salário mínimo, você pode ganhar qualquer salário. Pode ser aqui, vou botar aqui, pode ser 10 salários mínimos, né? Pode ser 10 vezes, pode ser 20 vezes, pode ser 20 vezes, percebe? Aqui daria quanto 20 vezes? Daria mais de 30 mil reais, aqui daria 15 mil reais. E aí, quando o salário mínimo aumenta, são outros valores. Então, você vai vincular o seu salário sempre ao salário mínimo, tá? A partir do momento que a Maria vinculou o salário dela ao salário mínimo, 4 salários mínimos deram para ela um reajuste de 6.072. 6.072 reais, que é 4 vezes o salário atual, percebe? O carro, o Mobi, continua custando a mesma coisa, menos de 50 salário mínimo. Lembra que a gente viu lá em cima, né? Mas, com esse salário novo aqui, ela só vai precisar de 12 salários dela. 12 salários dela. Que aqui, ó, nessa continha aqui simples, é um ano trabalhado, mais o 13º, certo? Mais o 13º não, perdão. Um ano trabalhado, 1/3 de férias e sobra o 13º. Então aqui ela tem uma sobra de salário. Aqui ainda sobra um salário, porque o carro tá mais barato, né? Quando ela utiliza o meu método, que é o padrão, que é o salário mínimo, o carro está mais barato, então agora sobra um salário para ela. Antes faltava, né? Não dava para pagar com um ano de trabalho. Você percebe que, comparado com o Fiat Milha, lá em cima da tabela, aqui ainda sobra um salário. Quanto é um salário? Quanto é o 13º dela? 6.072, certo? Porque aqui a gente está falando de
tudo salário líquido, né? A gente combinou isso no começo. Então sobrou ainda para ela 6.072. E aqui é que vem o problema, né? Qual é o problema? O problema é, pô, beleza, professor, eu entendi isso aí. Você usa o salário mínimo como padrão, o salário mínimo sempre aumenta, sempre é maior que a inflação, então você sempre vai vencer a inflação, não tem como você perder para a inflação. Mas como é que eu garanto que o meu salário fique padronizado com o salário mínimo? Se eu ganho 4 salários, 3 salários e eu recebo o IPCA como dissídio. O que você vai fazer? Vamos voltar lá para Maria lá no começo, né? Começo de tudo. Vamos aqui, começo. Percebe que no começo esse valor aqui de R$ 2.040 é o valor que ela ganhava no começo, né? E aí ela utilizou o meu método e está ganhando mais de R$ 6.000. O que ela vai fazer? Ela vai colocar na bolsa, tá? Ó, calma aí. R$ 200, tá? R$ 200 por mês. Na bolsa de valores, beleza? R$ 200 por mês na bolsa de valores. Se ela bota R$ 200 por mês na bolsa de valores, ela vai ter em 2025 acumulado, ela vai ter mais de R$ 100.000, tá? Mais de R$ 100.000. Eu sei porque eu já fiz as contas e eu já vou explicar para vocês. Calma aí, aguarda o coração. Ó, ela vai ter mais de R$ 100.000 e esse valor acumulado vai dar para ela mais de R$ 2.000 por mês. E esses R$ 2.000 por mês que ela tem na bolsa de valores, somado a esses 4.279, ultrapassa os 6.072. Então, em resumo, se em 2010 ela colocar R$ 200 por mês, e eu não estou falando que ela vai colocar R$ 200 por mês e no outro mês ela tem que colocar 210, depois ela tem que colocar 215. Não, eu estou falando R$ 200 por mês. Com o tempo, R$ 200 vai valer menos, mas ela continua botando os R$ 200 por mês. Ela não precisa nem reajustar o valor que ela está depositando, não. Ela só vai botar os R$ 200 por mês, o salário dela vai ganhando dissídio, vai aumentando, R$ 200 por mês vai valendo cada vez menos para ela, vai começar a valer coisa assim, vai ser um valor simples para ela. Hoje em dia, se você for no restaurante com R$ 200, se só tiver você ainda paga a conta. Se você levar sua esposa para jantar, já fica difícil de você pagar. Só se você for no rodízio, aí você consegue. 2 rodízios de R$ 100 você consegue. Se não for rodízio, já fica difícil de você pagar. Então, R$ 200 por mês, todo mês, ela vai conseguir o quê? O que ela vai conseguir? Mais R$ 100 acumulado e mais R$ 2.000 mensais, tá? Prova disso é que eu vou colocar esse cálculo de R$ 100.000 sobrando não, investido que ela vai ter, e esses R$ 100.000 que ela vai ter acumulado investido e os R$ 2.000 que ela vai receber mensal, eu vou botar o print do cálculo que eu fiz no grupo que está no WhatsApp, tá? Vocês sabem que para entrar no grupo do WhatsApp é só clicar aqui embaixo no Saiba Mais, aqui tem o mais, aí tem o endereço do WhatsApp, por ali você entra no grupo do WhatsApp. Eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp, então quem está aqui, assistiu essa aula, se tiver com dúvida, R$ 200 por mês, pô, R$ 200 por mês a pessoa consegue chegar a 100.000, acho que isso aí tá errado, então, tá com dúvida? Entra no grupo do WhatsApp, que eu vou deixar lá. Vou tirar o print do meu celular e vou botar lá. Beleza? Bom, revisão geral então. Revisão geral. Tá? O governo utiliza o IPCA para poder calcular a inflação e com isso
as pessoas utilizam o IPCA para saber o poder de compra, tá? O meu método não utiliza o IPCA para verificar o poder de compra, ele utiliza o salário mínimo. Se você conseguir separar um valor, no caso aqui, ela usou 10% de R$ 2.000 no primeiro mês, no primeiro ano, mas depois que ela recebeu o primeiro dissídio aqui, o salário dela aumentar, ela vai continuar botando R$ 200, isso aí vai ser menos de 10% do salário dela. Então, com menos de 10% do seu salário, você consegue bater a inflação. Se você investir menos de 10% do seu salário, você consegue vencer a inflação. Consegue ter um valor acumulado, né? O nome desse valor a gente chama de patrimônio. No exemplo aqui, foi um patrimônio de mais de R$ 100.000, né? Que eu vou deixar no grupo do WhatsApp. E você vai ter o seu salário, né? Mais o que aquele patrimônio vai render. E a soma do seu salário mais o que o patrimônio vai render vai ultrapassar os seus planos com relação ao salário mínimo e vai vencer a inflação, beleza? Agora, professor, tem como ficar rico na Bolsa de Valores? O pessoal quer ficar rico, né? E aí eu vou te falar o seguinte, tem como você melhorar de vida. Então aqui a Maria ganha 4 salários mínimos, ela pode chegar a 5, ela pode chegar a 6, ela pode chegar a 7, ela pode chegar a 8, ela pode chegar a 9, ela pode chegar a 10, tá? Ela pode chegar, no caso que eu dei um exemplo, de R$ 100.000. Ela pode chegar a um valor assim, ó. Isso é R$ 2.000, né? Aqui. Ela pode chegar a 2 milhões, tá? Esse valor aqui, 2 milhões. Isso aqui ela pode chegar. Isso aqui é ser rico? No meu método não é. No meu método não é. Isso aqui é ela ser de classe média alta. Com 2 milhões, se ela ganhar 2%, né? 2%, ela vai ter 2% por mês, e 2% por mês é porque ela vai usar o meu método. Porque se para ganhar 1% não precisa usar meu método. Você conversa com o seu gerente no banco que às vezes você consegue 1%, né? Se você tiver um bom gerente. Se você tiver um gerente ruim, você não consegue nada. 2%? Quanto é 2% disso aqui? R$ 40.000. Estou fazendo de cabeça, tá? Se a conta estiver errada, vocês entram em contato comigo pelos comentários. R$ 40.000 por mês. Isso aqui ela consegue. Precisa de quê? Precisa de tempo, dedicação, força de vontade, correr atrás, estudar. Precisa de muita coisa, mas consegue. Então, isso aqui é o valor do patrimônio dela. Ela vai ter isso aqui na Bolsa de Valores. Isso aqui é o valor que vai cair mensalmente na conta dela. Isso aqui é possível. Não é ficar rico. Isso aqui é você viver bem. R$ 40.000 eu considero um bom salário, tá? Agora, tem um monte de youtuber aí que vai falar, não, você vai ficar rico, que não sei o que lá. E aí é aquilo, né? Tem gente que gosta de vou falar de ser enganado não, mas tem gente que gosta de ouvir isso, que vai ficar rico e tal, não sei o que lá. Bom, se você conseguir chegar nesse valor aqui, jovem ainda, aí a gente senta numa reunião de Zoom e traça um plano para você ficar rico. Mas se você não tiver esse valor aqui ainda, vamos se concentrar em chegar a 2 milhões e acalmar o coração, que eu acho que é um bom número aí para a classe média. Eu acho que a classe média consegue viver bem, levando em consideração que são 2 milhões baseado na inflação de hoje. Pode ser que daqui a 5 anos eu faça um vídeo e fale que é 3 milhões, entendeu? Porque os números são assim, dinheiro muda com o tempo. Então, hoje eu diria que esse valor aqui é um ótimo valor para você chegar na Bolsa de Valores. Isso aqui é possível, com muita dedicação e força de vontade e estudo você consegue, tá? Agora, 1 milhão também não faz mal a ninguém, né? 1 milhão vai dar 20 mil por mês também, ou 500 mil, né? Que vai dar 10 mil por mês, também não... Beleza? Então, abraço, a gente se vê na próxima aula.